Vamos lá, então. Quero contar uma história para vocês hoje. Quando eu estava no cursinho para medicina, definitivamente o que mudou a minha vida, mudou a minha chance de passar no vestibular, mudou a relação que eu tinha com os meus amigos, mudou meus relacionamentos amorosos também, mudou a relação com a minha família. Foi ter deletado as redes sociais. E o que mudou de novo, tudo isso, mas para pior, foi ter reinstaurado as redes sociais. E eu vou explicar o porquê. Você consegue imaginar que num processo seletivo concorrido, tipo para medicina, você precisa de foco total. Afinal de contas, você precisa ter um desempenho muito alto, muito acima da média, com uma margem mínima de erro para conseguir ter uma chance de entrar, né? O meio que eu encontrei de fazer isso, já que eu sou uma pessoa que naturalmente tende a ter uma atenção muito difusa, a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é uma coisa da minha personalidade, mas que é alimentada, é piorada com as redes sociais, com o telefone e todas essas merdas, eu encontrei como solução deletar as redes sociais. Muito da maneira que as pessoas estão falando hoje, né? Eu vejo grandes youtubers falando disso. Deletar as redes sociais te dá uma limpa na mente, né? Te permite parar de ter essa visão distorcida em relação aos outros, em relação a você mesmo, ao lugar que você ocupa no mundo, né? E principalmente, né, te devolve a sua capacidade de prestar atenção. Então eu fiz isso, eu deletei tudo, né? Eu não deletei, na verdade, né? Eu desativei a maior parte. Facebook eu deletei, né? Mas o Instagram eu desativei. E aí eu decidi que só ia me relacionar com as pessoas assim, com no máximo com o WhatsApp, né? E quem quisesse falar comigo, que viesse falar comigo ou pelo WhatsApp ou pessoalmente. Porque a premissa do Instagram é você realmente ver a vida dos outros, né? Então, tem esse voyeurismo e tal. Só que como a minha vida já estava cheia de problemas, quer dizer, eu estava com um pai com câncer, eu precisava passar no vestibular, eu já estava velho, porque eu estava com 20, 24, eu acho, 24, 25. Então, não parecia muito sensato, né? Não parecia muito inteligente gastar uma energia e um tempo que eu tinha muito escasso com porra de rede social. Então, eu decidi deletar. E o que aconteceu depois mudou muito a minha perspectiva sobre redes sociais, de modo que até hoje, de alguma maneira, eu fico glorificando esse momento. Sabe por quê? Porque o que aconteceu foi que eu realmente comecei a aproveitar todas as relações que eu tinha de maneira muito transparente, muito presente, sabe? O que é uma coisa muito louca, né? Porque a premissa da rede social é você se conectar com os outros, é você poder fazer parte da vida dos outros e ela serve esse propósito. É verdade. Eu acho que não dá pra gente descontar esse efeito assim das redes sociais, sabe? Você dizer assim que rede social não serve pra nada é uma bobagem. É você não perceber a importância, né? O lugar que isso ocupa na vida das pessoas. Quer dizer, imagina, tem negócios multimilionários, literalmente multimilionários, centenas de milhões de dólares, que são apoiados quase que 100% no Instagram, né? Então, até do ponto de vista individual, realmente você faz parte da vida dos outros. Quer dizer, tem amigos que eu converso muito pouco e eu só sei o que está acontecendo com eles na vida né, desses meus amigos e eu mantenho um mínimo de contato com eles porque eu sigo eles no Instagram. E aí eu vejo o que está acontecendo, né? Eu me sinto um pouquinho parte da vida deles. Só que aí vem o pulo do gato. Quanto mais eu tento fazer parte da vida dos outros, quanto mais eu tentava fazer parte da vida dos outros, quando eu estava estudando para o vestibular, menos eu tinha a minha vida para mim. Por quê? Porque eu estava mais preocupado em ver um pouco da vida dos outros e também preocupado em mostrar um pouco da minha vida. Porque é isso, né? Esse voyeurismo assim, do Instagram é isso, é você mostrar um pouco da sua vida para os outros poderem ver. E eu via que era mais importante mostrar e mais importante ver do que viver, né? E muitas das minhas relações acabavam sendo moldadas por isso. Então, ao invés de estar ali, de aproveitar o momento, de conversar com os amigos, de estudar, que era o foco, eu estava mais preocupado em fazer o quê? Deixa eu fazer um story bonito, né? Vou fazer esse post aqui. Eu tive muitos relacionamentos, cara, né? Eu tive alguns relacionamentos em específico, inclusive, que sofreram particularmente por causa disso. Porque eu era uma pessoa tão imatura, e eu acho que todo mundo, assim, por conta das redes sociais, acaba sofrendo isso de certa maneira, mas eu acho que no meu caso era uma coisa um pouco pior, vamos dizer assim, né? Mas eu era uma pessoa tão imatura que eu fazia uns posts de modo a querer chamar a atenção de uma menina que eu gostava, né? De uma, enfim, uma pessoa com quem eu tinha um relacionamento. E aí, obviamente, ficava naquilo, né? O relacionamento acabava girando em torno disso, né? De dar indiretas ou, enfim, né? Fazer aqueles posts com mensagens, né? Que eu reconheço, assim, porra, para um homem de 24 anos fazer isso, cara, que
e coisa. Mas, né, obviamente o relacionamento acabou, né? Porque, de novo, ao invés de você parar e ter um relacionamento verdadeiro, fora das telas, né? Ficar fazendo esse tipo de coisa não alimenta uma relação de verdade. Então, percebendo tudo isso, o que eu decidi foi apagar as redes. Eu realmente comecei a me focar muito mais nos estudos, porque eu não tinha mais necessidade, né, de ver a vida dos outros. Eu não tinha mais a necessidade, eu nem podia, na verdade, porque estava desativado tudo, né? Necessidade de ficar mostrando a minha vida para falar, olha, eu estou estudando, eu realmente estava estudando. Quando eu estava com os meus amigos, meus colegas ali, eu realmente estava presente no momento, eu conversava. E eu não sei nem traduzir assim, o quanto a relação que eu mantinha com os outros era mais verdadeira, mais honesta, mais presente, sabe? Eu acho que foi das poucas vezes em que eu estive 100% presente nas relações que eu tive com as pessoas. Pelo menos na minha memória recente, né? Quer dizer, caramba, né? Teve um tempo que não tinha, não tinha redes sociais, mas assim, quer dizer que foram das poucas vezes em que eu realmente estava presente. E todas as relações que eu tinha eram relações muito verdadeiras. Eu ligava, me preocupava, as pessoas me ligavam, se preocupavam comigo. Sabe, a gente convivia muito, muito por força da circunstância. E são pessoas, né, por quem eu tenho carinho até hoje, um carinho muito grande. São pessoas que passaram uma barra muito grande comigo, né, para fora da vida do vestibular. E até hoje eu fico pensando assim, caramba, será que eu não estou perdendo a minha vida entregando a parte mais importante de mim nessas redes sociais? Eu não digo o YouTube porque o YouTube é uma coisa um pouco diferente, né? Quer dizer, eu tenho a chance de gravar esses vídeos mais longos e conversar com vocês, e aí eu não sinto essa necessidade de ficar atualizando tudo toda hora. Mas, quando você está no Instagram, por exemplo, o Instagram ele é desenhado para isso, né? Ele é desenhado para fazer você ficar o tempo todo mandando mensagem, atualiza o que você está fazendo no momento, né? Vê o que os outros estão fazendo no momento, né? Cria um story, cria um Reels, né? Para ser engraçado, para chamar mais atenção. E eu acho que isso te rouba uma parte da sua vida que eu sinceramente não tenho certeza se você pode se dar o luxo de perder. Porque geralmente essa parte que rouba da sua vida é a parte mais importante de você. Uma pessoa pode se questionar assim: poxa, mas se eu não tiver Instagram, e essa é a parte controversa, né, da coisa, porque o Instagram ele realmente conecta pessoas. Então uma pessoa pode argumentar que assim, ah, se eu não tiver Instagram, como é que eu vou me conectar com os outros? Porque a vida é solitária. A vida sempre foi solitária, a real é essa, né? Se você lê a literatura, a solidão, a solitude é um tema comum, né? Aliás, é parte da existência humana, né? A gente que tem muita dificuldade com lidar de lidar com isso, mas é parte da existência humana, sempre foi, desde muito antes das redes sociais. Então, isso me faz pensar que não é a culpa das redes sociais que a gente se sente solitário. Talvez ajude a se sentir menos, mas isso é uma ilusão. Eu acho que é uma grande ilusão. Porque na maior parte do tempo você não está se conectando verdadeiramente com os outros ali. Pode acontecer. Tinder tá aí para mostrar isso, né? O Tinder é uma coisa muito louca, né? Porque assim, reduziu o custo de rejeição a zero, né? Reduziu o custo de rejeição a zero quando você tem um interesse sexual em outra pessoa. Então você pode estar ali, ao invés de você ir lá, chegar na menina, chegar no cara e levar um não e ficar com cara de bunda o resto da semana, você só arrasta para o lado. Isso é uma coisa maluca. Só que, de novo, isso distorceu a nossa visão de sociedade, de relacionamento. Porque isso também faz parte. Eu acho que isso só aprofunda o sentimento de solidão. Então, de novo, será que você não está dando a parte mais cara de você para as redes sociais? Será que toda essa atenção que você dedica, tudo isso que você acha que é realmente importante, né, essa sensação de você poder fazer parte da vida dos outros, isso realmente está acontecendo? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Eu tendo a acreditar mais e mais, cada dia que passa, na verdade, eu tendo a acreditar que não. Inclusive, uma das premissas do Mente Blindada, que é o, como é que se diz? O nosso módulo, né, de foco e concentração dentro do nosso clube, que é uma comunidade de desenvolvimento pessoal que eu criei, né? Você pode procurar aqui nos comentários, tem um link caso você queira conhecer. Uma das premissas do clube é justamente isso, é você perceber o que é importante para você. No Mente Blindada a gente fala sobre isso, inclusive. O que é importante para você? O que é verdadeiramente importante? Por quê? Quanto tempo você gasta nisso? O que você está disposto a sacrificar, né? E você vai perceber rapidamente
que as redes sociais acabam tomando uma parte importante da sua vida, né? Eu não vou nem entrar naquela seara, assim, de neurofisiologia, de quanto tempo leva pro seu foco se restabelecer uma vez que você perde ele, porque você está estudando aqui, você está olhando para a tela do computador, fazendo uma questão, e você fala, eu vou olhar o Instagram rapidinho. Aí você para, desfoca, olha no Instagram e fala, nem vou entrar nisso. Porque vocês conseguem imaginar que você deve olhar no mínimo 100 vezes, e o número é por aí, tá? Por dia você olha entre 150 vezes pro telefone. Então, assim, o que você tá dando em troca? O que você poderia estar ganhando essas 150 vezes que você está olhando pro telefone? Será que você não está se iludindo, que você está criando uma relação com os outros quando você não tá, na verdade? De novo, eu tenho acreditado cada dia mais que sim. Eu tenho me dedicado às minhas redes sociais porque, enfim, infelizmente para o meu trabalho isso acaba fazendo a diferença, né? Mas até isso eu tenho minhas dúvidas, porque eu vejo colegas, né, que estão muito bem, obrigado. Aliás, fica aí a ressalva, né? Agora que eu tô falando, eu fiquei pensando, as pessoas, os médicos mais bem-sucedidos que eu conheço, eles estão cagando pra rede social. E realmente, todos os empregos que eu tive, fica aí, ó, a controvérsia. Eu só tive o insight agora gravando esse vídeo. Todas as vezes que eu consegui um emprego, eu consegui alguma coisa que mudou a minha vida, relacionamento, minha esposa, obviamente, conhecer pessoas que fizeram a diferença, que realmente entraram e ficaram na minha vida, nunca foi por rede social. Nunca. Sempre foi pessoalmente, ao vivo. Nada a rede social me deu. Além disso, do YouTube, enfim, né? Me ajudar a criar esses vídeos para vocês, a conversar com vocês. Porque é isso, para mim eu sinto que isso aqui é uma grande conversa. Então, eu começo a questionar. Eu queria que você pensasse. Esse é um vídeo para você pensar só. Não é um vídeo com uma grande lição de moral, não. Não é um vídeo com um aprendizado no final. É um vídeo para você pensar. Pensa comigo, me conta aqui nos comentários o que você acha. Será que você não está perdendo a parte mais importante para você? Ou melhor, será que você não está perdendo a parte mais importante de você para uma rede social que está te dando a falsa ilusão de que você está verdadeiramente conectado com os outros, quando na verdade você não está? Você tem só a ilusão de que você está conectado. Na verdade, você tem um desejo de ficar sendo espectador, um grande voyeur da vida dos outros. Você quer que os outros sejam espectadores da sua vida, né? E você está esquecendo de viver. Você está vendendo momentos importantes da sua vida em troca de anúncios do Instagram. A sua chance de passar no vestibular, a sua chance de ter um relacionamento, a sua chance de valorizar verdadeiramente suas amizades, viver os momentos, né? Ao invés de estar preocupado em registrar eles. É isso. Pensa nisso. Pensa se essa é uma troca que vale a pena de verdade. Eu acho que não vale, não. Eu acho que aquilo que você tem já é muito. E que se você der uma chance pro mundo real, eu acho que se você der uma chance verdadeira assim mesmo pro mundo real, ele tem muito mais a te oferecer do que você pode imaginar.